Bom, gente, boa noite para quem está aqui ao vivo. Boa noite também para boa noite, bom dia, boa tarde para quem for ver gravado essa palestra em algum momento. É sempre um grande prazer para mim poder compartilhar um pouco do que eu aprendi com as palestras do Patrick. E hoje eu escolhi essa palestra porque ela toca muito o momento atual, que a gente vê tanta superficialidade e o Patrick traz de uma forma muito simples, muito gostosa, muito tranquila, a consciência de que a gente não é só isso. Pelo contrário, a gente tem um eu mais verdadeiro, mais profundo dentro de nós. Então, é um grande prazer. Meu nome é Heitor Fagundes, eu sou psicoterapeuta e sou facilitador de grupos de estudo de Patrick, aqui formado na Rede Regional São Paulo. Vou falar um pouquinho do Patrick em si, para quem talvez não conheça, né? Então, o Patrick é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Então, o que eu quero dizer com origem espiritual? As palestras, os textos que a gente vai ler foram canalizados. Então, a origem, o autor das palestras é o que a gente chama no Patrick do guia. Ele se deu esse nome de guia e foi canalizado por Eva Pierrakos na década de 70 e 80. E o conteúdo das palestras tem uma pureza muito grande. Essa questão de não ter um autor, né, aqui encarnado, alguém que você pudesse aí ficar é, louvando ou se direcionando a esse ser, isso torna as palestras de uma pureza muito grande e evita muitas confusões, idolatrias ou qualquer coisa assim. O Petrarch, ele é muito pé no chão, assim, é muito, ó, é esse texto que você tem para ler, o que ele te toca, o que ele faz, e você vai percebendo que esses textos vão tocando o seu coração, se for um chamado da sua alma. Outro ponto importante é que ele é organizado pela Patrick Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Patrick Brasil a utilizar o material dentro de normas estabelecidas. Então, isso é muito organizado. Os facilitadores de Patrick têm um registro no site do Patrick da sua regional, no meu caso, o Patrick São Paulo, depois tem o Patrick Brasil. Então, existe toda uma estrutura, por quê? Porque trabalhar com essas palestras demanda muito estudo. Só para vocês terem uma ideia, para se tornar facilitador, você já está aí fazendo ou grupo de estudos ou formação há no mínimo 6 anos. Então, é tudo muito organizado para que seja um trabalho pessoal mesmo, para que depois você decida aí ajudar outras pessoas. E uma coisa que eu falo toda vez que eu dou palestra que eu acho impressionante é que o Patrick se baseia em 5 ferramentas. Tem 5 ferramentas que você vai usar para tudo que você precisar fazer no pé, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, os grupos de estudo e a revisão diária. Então, é com essa estrutura que tudo acontece dentro desse caminho de autoconhecimento. E aí, para a gente começar, eu queria pedir para quem está aqui, depois só me dá um joinha aí se vocês já entenderam, que cada um de vocês escolhesse uma oração, uma prece que você gosta. Ninguém vai ter que falar ela alto, mas eu só queria que vocês escolhessem para a gente entrar um pouquinho nesse campo do Pathwork. E aí eu vou convidar a gente a fazer essa prece, cada um vai fazer a sua, eu vou fazer uma mini meditação, que na verdade é quase uma chegada nesse conteúdo. Porque esta chegada faz com que a gente se conecte com toda a egrégora, com toda a intenção de estar aqui. E mesmo quem está fazendo gravado pode fazer a mesma prece que escolher e a mesma meditação que eu vou guiar. Tudo bem? Para quem está aqui, só dá um sinalzinho aí no Zoom. Aí, já deu, já deu. Tem mais. Então, Elisângela também já. Elisângela, não sei se viu. Aí, já mandou mensagem. Tá ok. Então, vamos lá. Vou convidar vocês a fecharem os olhos um pouco. E realizarem essa prece que vocês escolheram.
Vá se dando conta de que você escolheu estar aqui agora, realizando esse estudo, esse trabalho de mergulhar em si mesmo, em si mesma. Está trazendo isso como uma escolha sua, tomando posse dessa escolha. Vá percebendo como isso mobiliza seu corpo, sua mente, seu espírito. E vá pedindo ajuda espiritual para estar no seu melhor durante esse período em que estará em contato com esse conteúdo do Pester. Perceba à sua frente essa palavra Pester. E visualize, sinta o que isso traz para você. Deixe que seu corpo absorva esse contato. E assim, iniciamos o estudo de hoje. Muito bem. Todo mundo bem? Se alguém não tiver, manda uma mensagem aqui no chat. Aí, Elisângela tá joia. Muito bem, muito bem. E aí, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para a gente ler isso aqui junto. Não precisa abrir a câmera se não quiser. Eu só gostaria de pedir para que uma de vocês lesse o que está aqui, porque isso vai trazendo mais familiaridade, mais conexão com o conteúdo. Quem se dispõe? Posso ler? Vai lá. Quanto mais trabalham neste caminho e compreendem a natureza dele, mais passam a entender a meta, que é encontrar o eu real, o seu verdadeiro ser, as camadas por baixo de camadas do eu que, à primeira vista, parecem ser sua personalidade. Quando pensamos no eu real, sabemos que ele representa a centelha divina. Inconscientemente, o conceito que vocês têm disso é que o eu real é tão elevado e santo que é totalmente alheio ao que vocês conhecem. Isso não apenas os assusta um pouco, mas também os desanima. Esse é um dos maiores obstáculos no caminho do eu real. Joia, muito obrigado, Mônica. Disso que você leu, alguma parte te chamou mais atenção, te tocou? Na verdade, eu não acho assim que é uma coisa completamente elevada, não sinto que é isso. Mas eu acho difícil estar nesse contato com o eu real, porque esse mundo que nós vivemos da dualidade é muito difícil de a gente conseguir isso, né? Agora, na sua fala, duas coisas me chamam a atenção. Uma que você fala assim, nossa, eu não acho que é assim uma coisa tão divina. Ou seja, é um pouco do que ele fala aqui no geral, né? Que ele fala que muitas pessoas têm essa ideia de que, nossa, o eu real é aquela coisa quando fiquei perfeito. Mas ele vai trazer justamente que não é, mas assusta um pouco. Ao mesmo tempo, num segundo momento da sua fala, você fala, não, mas é muito difícil ficar nesse eu real por causa de como o mundo é. Percebe? Ao mesmo tempo, você sente uma dificuldade. Você fala assim, de um lado não parece tão assim divino assim, mas do outro lado parece bem difícil. Como é que é perceber um pouco dessa dualidade? Não sei se isso é o que você quis dizer. É que eu acho que esse mundo que a gente tá, né? A gente tem que, enfim, tem que batalhar. Às vezes a gente fica com raiva,
A gente tem que, enfim, né? É um mundo difícil, não é uma coisa simples. Se eu fico ali fofinha, meditando e tal, tudo bem, mas não é, tem que partir para a luta, né? Eu acho que a luta é que deixa a gente, ai, um pouco fora de si, né? Digamos, eventualmente. Então, foi ótimo, porque você percebe que a gente tem uma imagem de um eu real ali meditando, pleno ali, só zen. Você percebe que tem essa imagem? Uhum, Então, ele vai justamente dizer que não, e a gente vai trabalhar isso dentro do Pessoa. Isso é uma libertação que o Pessoa traz. Então, mas ao mesmo tempo, esse caminho é de encontrar o eu real. Mas então, o que é o eu real para o Pessoa? Eu vou passar aqui. Então, para o Pessoa, a gente tem algumas estruturas dentro de nós. A gente tem o que a gente chama de eu maior. Então, onde aqui estamos nós, né? E aqui fora está o mundo. Então, a gente tem o nosso eu maior, que são nossas qualidades divinas, a nossa parte melhor, a nossa centelha divina, com que a gente cria tudo de bom nas nossas vidas. E uma parte desse eu maior a gente já cria, tá vendo? Ele está em contato com o mundo. E uma parte nossa é o nosso eu menor, são os nossos defeitos, a nossa parte egoísta, medrosa, orgulhosa, teimosa, com a qual a gente cria as situações que fazem mal para nós e para as pessoas à nossa volta. Até aqui tudo bem? sim. Então, e a gente tem um eu máscara, que é uma parte do nosso ser criada como falsa solução para esconder esse pedaço menor aqui, esse pedaço que a gente chama de eu inferior. E a gente passa a agir no mundo através da máscara, achando assim que as pessoas gostarão de nós. O que ele vai trazer nessa palestra é que o nosso eu real não é o eu maior, só o amarelinho. O eu real é isso aqui. Então, quando eu falo assim, eu tenho raiva, eu tenho que batalhar, etc., isso, em muito disso, é do eu real. Que a raiva é um sentimento verdadeiro. E eu posso estar sentindo raiva, e isso é verdadeiro. Então, faz parte desse eu mais profundo. O que é um eu superficial é a máscara. Faz sentido? Uhum, sim, bonito esse desenho, Ah, interessante. que bom, mas simplifica, né? Então, Uhum, vamos olhar um pouquinho as atitudes do eu real. Como a Elisângela caiu, eu mesmo ler. Então, as atitudes do eu real. Agora vamos tentar determinar a diferença entre o eu autêntico, verdadeiro, e o eu superficial. Sempre que vocês agem a partir do eu real, estão totalmente unidos interiormente. Não existe dúvida nem tensão. Vocês não estão preocupados com a aparência do ato aos olhos dos outros. Tampouco estão preocupados com o princípio ou regra, mas estão preocupados com o efeito do seu ato sobre os outros e sobre si mesmos. E vocês escolhem essa alternativa porque, apesar de reconhecerem suas imperfeições, ela lhes parece menos imperfeita que qualquer outra alternativa. Então, percebe a importância da gente trazer essa consciência de eu real como um eu que tem imperfeições, mas pode assumir as imperfeições e pode dizer, eu vou agir assim porque é isso que meu ser me manda fazer com tudo que eu já tenho de experiência. Eu já tentei de um jeito, já tentei de outro, e descobri que nessa situação eu vou agir assim. Talvez alguém fique incomodado, talvez não, mas não está me importando muito, porque eu estou certo, mesmo refletindo sobre o efeito desse ato sobre mim mesmo e sobre os outros, eu decido fazer isso. Tem um exemplo que me vem que é muito simples. 3 da manhã você passar num sinal vermelho. Faz sentido? sim, Sim. claro. Se fosse seguir a regra, não, você para ali. Mas você de boa, fala assim, mesmo que eu tome uma multa, não vou ficar parado aqui. E você decide a partir de um eu real, que sabe avaliar uma situação. Como Uhum. fica para você essa percepção de que isso é bem, bem simples, assim, estar no eu real não é uma coisa tão complicada?
É algo bem do dia a dia. Sim, acho que são decisões, né? Decisões, às vezes, essa é fácil, mas Sim. existem decisões bem mais sérias, que às vezes a gente tem que tomar coisas muito mais sérias e tá certo, acho que eu faço isso também, eu penso, né? Pondero, verifico realmente esses efeitos para outras pessoas e às vezes a gente tem que tomar umas decisões que tem que tomar, né? Uhum. É o mundo da dualidade, e aí com toda essa carga, né, você vai tomar uma decisão ou outra, e tá certo. E isso é real. A questão de você Uhum. tentar ser muito lá no eu superior, a gente consegue em alguns momentos também. Normalmente, as escolhas de eu superior fazem muito bem a nós e muito bem para todo mundo envolvido. Mas nem sempre a gente consegue essa. Mas isso não deixa de ser real, porque a gente pensou em nós, pensou nos outros, viu Uhum. dentro do que a gente tinha de possibilidades e agiu a partir do eu real. Muito obrigada, é isso mesmo. Tá certo. Obrigado. Então, vamos saber agora como é quando a gente está no eu superficial. Você pode ler? Sim. O eu superficial pode praticar um ato que é correto por todas as normas conhecidas. No entanto, vocês se sentem confusos. Aparece uma ansiedade. Por outro lado, a linha de ação oposta é claramente destrutiva. Embora possam querer segui-la, não o fazem porque não querem causar mal aos outros. Portanto, ficam divididos. Isso indica que as duas alternativas têm origem na visão do eu superficial. Para qualquer lado que se voltem, a alternativa é sempre a vontade infantil ou uma regra ou princípios rígidos. Isso te traz alguma coisa? Eu queria que você desse o exemplo que nem você deu do farol. Tá ótimo. Vamos pegar um exemplo assim. Você está num Uber e você está 3 da tarde querendo chegar no seu lugar, só que o sinal está vermelho e você está atrasado. Uma possibilidade de eu superficial é você tentar convencer o cara a como chama? A passar o sinal vermelho, vai lá, agiliza, ficar pressionando a pessoa, porque você está com um problema e você está querendo que ele descumpra a regra. Se você vai nessa linha, você está se dando uma importância maior do que aquele. Você fala assim, eu preciso, você tem uma necessidade e você meio força a barra para que o outro faça. De outra forma, você fala, outra opção é não vou falar, não posso falar nada, vou seguir a regra, porque seria contra a regra ficar cobrando o motorista para passar o sinal vermelho. De outra forma, você fala assim, não, eu vou seguir a regra, então, eu tenho que ficar aqui quietinho, mesmo eu atrasada, preciso cumprir a regra, não posso falar nada. E quando você fica nessas duas opções, você muitas vezes perde a noção de que você está atrasada, que é alguma coisa que você tem responsabilidade sobre aquilo, e que talvez tenha uma opção. Por exemplo, deixa eu sair do carro e andar assim 3 minutos, que está perto de onde eu estou, e aí eu consigo cuidar de mim, não estresso o outro e começo a agir porque eu paro para ver e honrar o que eu estou sentindo. E não fica em nenhuma das duas soluções de eu superficial. Fez sentido? Sim, sim, faz O eu, bastante sentido. muitas vezes o eu superficial. Tem gente que começa pelo lado de não cumprir a regra, e vamos lá não cumprir, e depois fala assim: já que eu não consigo que a pessoa não cumpra, eu vou para a regra e fico na regra. Dos dois jeitos você está no eu superficial. Tem gente que começa pela regra, fala assim: não, a regra é essa, eu vou cumprir. Mas percebe que aquilo não satisfaz o eu real dela. E aí ela fala: meu, isso aqui não está resolvendo, então deixa eu tentar o oposto. E aí nenhum dos dois resolve. Entende? Uhum. Então, a gente vai tentar fazer, só para a gente completar essa parte, eu vou pegar essa parte sobre os atos de cada eu.
Quando falo em atos, não me refiro apenas a feitos exteriores. Todos os pensamentos, emoções, decisões interiores, padrões internos de comportamento também são atos. Pois bem, os provenientes do eu exterior sempre os colocam em uma armadilha. Desejam e esperam uma solução trazida pela vida, porque não conseguem lidar com o problema. Quando vocês estão maduros e inteiros, jamais dependem das circunstâncias externas. Conseguem lidar com a situação e, mesmo que determinado curso de ação seja difícil, ficam plenamente em paz consigo mesmos. Como fica para você essa percepção de que os atos são muito diferentes quando são do eu superficial e do eu real? Eu acho que eu preciso aprofundar um pouco esse autoconhecimento em mim. Sim, exato. E esse é o caminho que o Pestor propõe. Por isso que ele traz textos que nos ajudam a perceber isso. A gente vai fazer até um pequeno exercício aqui para tentar ajudar a trazer isso para a realidade. Agora, uma coisa que ele traz nesse trecho é que, assim, todos os pensamentos, emoções e decisões interiores, padrões de comportamento, também são atos. Uhum. E, muitas vezes, a gente tem uma profusão de pensamentos, emoções, decisões, e que seria muito bom que o mundo lá fora mudasse, porque daí, se o mundo mudasse ou trouxesse uma solução, a gente ficaria em paz. Esse é o eu superficial, que fala assim, eu vou fazer como o mundo quer, ou exatamente o oposto, mas o mundo vai ter que me aceitar, ou vai ter que fazer o que eu quero, ou já porque eu estou cumprindo a regra, o mundo vai ter que ser bom para mim. Ou seja, é uma solução trazida de fora. Já quando a gente está na maturidade, a gente nunca depende das situações externas. Se tem algo nos incomodando, a gente toma posse daquilo, percebe aquele impacto em nós e decide como agir baseado no melhor que a gente tem para fazer. Faz sentido? Muito sentido. Às vezes a questão é simples, né? E às vezes a questão é mais complexa. Sim. Mas a gente tem que encarar, né? De forma madura mesmo e falar, bom, eu fiz a escolha, agora aguenta, né? E eu fiz a escolha Exatamente. baseado nos fatos mais importantes para mim naquele momento, né? É isso. Sim. E em muitos momentos a gente consegue fazer isso, ainda mais quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente, no PESTOL, que a gente estuda muito os momentos onde a gente não consegue fazer isso. Que é assim, nossa, ali eu agi no eu superficial. Por que isso aconteceu? O que eu estava com receio? E é isso que a gente vai estudar agora rapidamente. Uma coisa bem simples. Então, eu queria que você pegasse uns minutos e pensasse aí, ou seja, se você quiser, você tem uma folha de papel aí? Sim. Então, você divide ela no meio, e quem estiver vendo gravado pode fazer também, vai dar tempo. A gente não vai precisar muito de interação, mas cada um pode fazer o seu processo. Então, pega uma vez que você agiu no seu eu real, a partir da maturidade, sabendo o que você estava fazendo, mesmo que houvesse algum risco ou que a solução não fosse perfeita, você estava seguro. Conseguiu lembrar de algum momento? Sim. Só anota ele, só lembrar que você identifica um momento de ação no eu real. Ó, tem mais uma pessoa chegando, a Brenda. Vamos incluir ela no exercício. Mônica, você não vai precisar dizer qual é o momento, tá? É só para saber se você lembrou do momento e se você pode reconhecer que dentro do que a gente vem falando, isso existiu na sua vida. Sim, com certeza.
Brenda, bem-vinda, boa noite. Você está ouvindo? Ops. Deixa eu ver se... a Brenda não conseguiu ligar o áudio. Bom, vamos seguir. Então, agora do outro lado, Mônica, coloca uma vez que você percebe que agiu no seu eu superficial. Que do jeito que você agiu, trouxe ansiedade, gerou dúvida, ou você seguiu regras externas, talvez você teve receio de não ser aceita se não fizesse de certa forma, ou você fez e depois viu que não resolveu, ou seja, você acabou ficando mal com a sua própria atitude. Uhum. Sim, lembrei de uma coisa que me trouxe muita ansiedade, né? Uhum. Bom, anotou as duas? Anotei. Então vamos lá. Como a gente faz para libertar o eu real? A única maneira de libertar suficientemente o eu real é descobrir qual é o seu ponto de renúncia específico que está oculto em algum lugar exatamente no problema com o qual estão lidando. Então, o que ele está dizendo aqui é que no próprio problema que você tinha ali em mãos, existia um ponto que estava ali tenso, um ponto de tensão. Deixa eu só ver se a Brenda entrou. Brenda, você está me ouvindo? Sim. Ah, tá bom. Fala um pouquinho mais alto, só para ver se eu te escutei. Estou ouvindo. Pronto. Brenda, você por acaso tem um papel e uma caneta aí? Tenho, sim. Tá, e eu vou voltar um pouquinho então, Mônica, o exercício, só para a Brenda poder participar. Brenda, se você puder, pega uma folha de papel e faz uma divisão no meio. E aí, de um lado, você vai colocar uma vez que você agiu a partir da sua maturidade, uma atitude que você teve, que você sabia assim, ó, acho que não é nem perfeita essa aqui, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Talvez uma pessoa se incomode, mas talvez não se incomode, mas independente do outro, eu sinto que é isso que eu tenho que fazer agora. Consegue pensar em um momento desse, Breno? Tô pensando um pouquinho. Tá bom, pense aí. Conseguiu lembrar de alguma vez? Não, eu estava tentando ver algo no momento, né? Mas ao longo da minha vida eu já tomei decisões que desagradaram, mas que eu quis, eu assumi e banquei, como o meu divórcio, uma mudança de trabalho. Nem precisa dizer muito o que é, porque aqui a gente quer que você tenha a consciência de que esse lugar existe em você. Sim. Né? Então, quando precisa, ele está aí. Aliás, ele está sempre aí, mas a gente consegue acessá-lo. E aí, do outro lado, você vai tentar lembrar de uma vez que você agiu num eu mais superficial. Você ou seguiu regra, assim, estou fazendo porque estão mandando, eu não queria fazer, porque você pode fazer porque estão mandando, porque é a regra, mas é porque também você quer. Aí não é eu superficial. No fundo é porque você quer. Agora, talvez um momento em que você fez porque se não fizesse, você talvez não fosse aceita em algum lugar, que agir dessa forma te trouxe ansiedade, te trouxe dúvida, acabou não resolvendo o problema nem para você, nem para os outros. Isso também já aconteceu. Então, anota aí o momento. Não precisa dizer para a gente, mas anota aí do outro lado. E aí, o que ele está dizendo
aqui que nesses momentos em que a gente age, que a gente quer libertar o eu real, a gente precisa descobrir qual é o ponto de renúncia que está oculto neste problema onde a gente está agindo no eu superficial. Depois de descobrirem seu ponto de renúncia, duas alternativas vão surgir aos poucos. Uma será a adesão a um princípio rígido, seja geral ou próprio de vocês. E a outra será do eu real, que enxerga um meio que pode ser imperfeito no momento, mas que vocês estão dispostos a tentar. Então, é muito importante descobrir ao que é, naquela situação que está tensa e que a gente não vê muito solução e vai ficando ansioso, o que está rígido? Qual é o conceito rígido? Né? Qual é do que a gente não quer abrir mão? Então, eu vou pedir para que vocês anotem, né, peguem essa situação que vocês agiram no eu superficial e reflitam um pouquinho. Nessa atitude, o que é que trazia tensão? O que é que você não queria renunciar? O que é que você achava que era fundamental, uma coisa que não podia ser deixada de lado, que na sua cabeça você, não, isso aqui é fundamental, nessa situação onde você agiu no eu superficial. Se precisar, silencia um pouco, volta na situação, fala assim, o que está rígido? O que era ali tenso, que precisava ser daquele jeito? Na sua cabeça. Seja por uma coisa da sua cabeça, pessoal sua, seja por algo geral, porque todo mundo diz que tem que ser assim, porque é a lei, por causa disso, ou por causa daquilo. Essa pergunta já é um pouquinho mais difícil, muitas vezes, porque às vezes a gente se justifica muito na sua atitude. Mas o que esse estudo vai trazer é esse detalhamento para a gente ir pegando isso na prática. Alguém já conseguiu? Não precisa nem dizer qual é, mas qual era a tensão? Vocês conseguiram achar? Sim. Brenda conseguiu. Mônica? Eu estou com um pouco de dificuldade de conseguir realmente pensar nessa rigidez, né? Eu acho que a gente, sei lá, às vezes põe uma ideia na cabeça e aí se a gente é contrariado, gera muita frustração, muita ansiedade, e aí é muito difícil de lidar. Então, não sei se enfim, esse padrão de falar, não, mas eu tenho que fazer isso. É uma coisa que você põe na cabeça e não consegue tirar mais. Exatamente! É aí que nasce o eu superficial. Ele se alimenta disso. Ele fala assim, já que tem que isso, então estou eu aqui para garantir que faça desse jeito. Então, você já sabe, isso que você põe na sua cabeça é essa tensão. Entendi. E você percebe uma relação entre o fato de ter isso na sua cabeça e a forma como você agiu? Como se uma coisa justificasse a outra? Sim, claro. Então, esse tem que, a gente bem, tem que é eu superficial. Falou tem que, porque tem que para você, mas para outra pessoa não tem que. Se fosse uma coisa verdadeira, provavelmente, isso porque ainda tem a subjetividade de cada um, mas o tem que de um nunca é igual, normalmente não é igual ao tem que do outro. Então, percebe esse tem que. Conseguiu achar o tem que nessa situação aí que te fez agir dessa forma? E tem o tem que a gente acaba se impondo. Isso. Né? Para não digamos, isso é muito comum no ambiente familiar, de trabalho. Então, você acaba, para não desagradar, ou para não, principalmente na família, não desagradar, não ser aquele que vai ser dito. Está vendo? Não vai acontecer porque você não concordou. Uhum.
Mas aquela concordância, seja lá com o que for, iria me desagradar. Isso. Né? E a gente muitas vezes faz para não ser o desarmônico e se lasca, porque aí você fica com o seu mal-estar. Isso porque agiu, e aqui para o Pathwork, você agiu nesse momento de uma forma a partir do eu superficial. Exato. Então, vamos voltar ao que ele está ensinando aqui, que é, para eu libertar o eu real, o primeiro passo é saber o ponto de renúncia, ou seja, descobrir o tem que. E aí, uma vez que você sabe, tá bom, então eu agi dessa forma porque eu tinha que isso, né? Uhum. A partir disso, começam a surgir duas opções. Uma é eu aderir ao princípio rígido. Já que eu tenho que isso, então só eu vou ter esse jeito de agir. Faz sentido? Uhum. Sim, e agora, talvez você possa falar, mas peraí, já que isso aqui é um tem que, deixa eu ver se eu poderia ver o essencial do que eu estou realmente precisando, afrouxar um pouco esse tem que e ver se... deixa eu largar esse tem que de lado um pouco e se eu preciso realmente, qual é uma necessidade que está aqui mais real, uma coisa que realmente me incomoda, está lá no fundo, que eu estou me sentindo mal, e talvez eu possa atender essa necessidade real. Será que nesse caso de vocês, se você reflete um pouco, volta nessa situação onde você agiu no eu superficial. Se eu pegasse, deixasse esse tem que de lado e pensasse no que eu estou realmente precisando, vê se surge uma outra opção. Eu bem que podia ter agido assim, ou bem que eu podia ter agido assim. E não é para não atender uma necessidade, tá? Não é para abafar e só sair para o outro lado, assim, não fiz o que eu queria, então eu fiz o oposto, não fiz aquilo que foi ruim, fiz o oposto, não. É uma outra solução onde você não é rígida com você nem com os outros, mas você pega a sua necessidade e acolhe. Fala assim, não, aqui, por exemplo, eu estou me sentindo mal. Deixa eu agir de um outro jeito. Vê se surge alguma coisa à medida que você renuncia ao tem que. Parece que quando você renuncia a isso, você fica meio solto. Solto, tá bom. E aí, na soltura, o que acontece? Já que você está solta, é possível pensar, já que eu estou solta, eu posso pensar outras opções a partir de um lugar meu que é mais maduro, que sabe da imperfeição minha e do mundo, mas que a partir desse lugar eu tomo posse de uma nova atitude? Eu acho que eu tenho uma certa dificuldade, assim, de ficar soltinha, sabe? Então, eu tenho uma tendência a agarrar, sabe? As coisas, as estruturas, mas eu preciso aprender isso. Não é difícil. É um caminho, você vê? Mas ele está propondo de que, na verdade, a gente não fica solto, a gente fica livre. Para você, a sensação é de soltura, porque talvez você tenha, inclusive, aprendido a viver num eu superficial por não gostar de estar solto. Então, pelo menos ali eu tenho algo que eu faço. Se eu seguir isso aqui, ou se eu fizer dessa forma, um ancoramento. Repete de novo, por favor. É o seguinte, talvez durante a sua vida, para não se sentir solta, deixa eu seguir o que mandam, ou o que o eu superficial diz, ou deixa eu interagir com o mundo baseado nas regras do mundo, que aí eu pelo menos não me sinto solta. Agora, para caminhar para o eu real, talvez deixa eu ver se eu estou solta mesmo, ou se eu tenho meus pés no chão, se mesmo que eu soltar isso aqui, eu morro, não morro. E você vai vendo que talvez tenha a possibilidade de deixar aquele eu superficial um pouco de lado e ancorar em lugares que você já é muito ancorada, senão você não estava viva até agora. Então, tem esse eu real existe dentro de nós. E você mesmo lembrou de situações onde você
tomou decisões a partir do eu real. Lembra do começo do exercício? Uhum. Então, esse lugar também existe. E aí, esse conteúdo do Pestor, que ele vai fazendo o quê? Vai nos dando essas cutucadas. Vai dizendo assim, ó, repara bem. Você está agindo em um, você está agindo assim. Você está agindo no outro, você está agindo assim. Você tem os dois. Vamos lidar com isso? Vamos evoluir nesse lugar? Faz Sim, sentido? muito sentido, muito. Essa é a ideia do Pestor. Faz sentido, Brenda? Faz sim. Quando você falou, assim que eu entrei, eu estava pensando no momento presente, porque eu estou exercitando outras situações onde para mim, não tenho esse sentimento de soltura. Não, eu gosto de ficar na minha e fazer meu trajeto. Mas eu tenho, sim, na questão familiar, eu tenho eu estou exercitando isso, esse equilíbrio entre dar e receber e me atender, porque essa relação com mãe é um pouco desequilibrada, sabe? E com irmã, que eu dou mais do que recebo, e isso é que estou exercitando hoje. Então, mudando, porque essa coisa de dar mais e receber era para ser reconhecida, era para se sentir querida, né? Então, eu estou dispensando isso. Claro. Eu entendo que você já faz um caminho de autoconhecimento, né? Com algumas, talvez, referências. É, E já fiz o que patchwork o tempo também. Ah, que bom, que ótimo. O que o Pestor vai trazer quando você fala assim, eu gosto de ficar na minha. Ele vai convidar você a ver se você fica na sua por uma decisão interna pacífica e madura, ou porque aquilo te mexe tão profundamente e por uma dificuldade de lidar e de realmente atender necessidades, até que talvez tenha de vínculo com essas pessoas da família, mas é difícil, porque talvez essas pessoas não compartilhem do mesmo desejo e tenha dificuldades emocionais nessa. Você escolhe fazer, quer saber, já que não vai dar certo, eu vou escolher ficar quietinho aqui no meu canto, não incomodo ninguém. E aí é um do eu superficial. Então, a mesma atitude, a gente nunca consegue ver de fora, sem explorar um pouco, se é uma atitude do eu real. Aliás, a do eu real, normalmente, quando a gente vê que é do eu real, ela é bem clara. Mas a do eu superficial, às vezes, pode ser uma decisão que passe desapercebido. E de que a gente ache que a gente está no eu real, mas a gente, na verdade, está no eu superficial. Então, isso é um estudo que vale a pena, principalmente para... o Pestor vai trazer 3 comportamentos superficiais básicos, né? Que é a retirada, que é, às vezes, você se isolar, se retirar de uma situação. A agressividade, que é você ir para cima e depois... Na verdade, eu estou cheio de emoção aqui, não sei o que fazer, eu grito com alguém e depois eu vejo o que eu faço. Ou a submissão, que é, eu vou dizer que faço o que a pessoa quer, mas depois vou dar um jeito de conseguir o que eu quero, ou não estou feliz, mas estou fazendo só porque a pessoa falou e eu talvez não tenha desenvolvido a minha capacidade de falar para essa pessoa que não quero fazer, ou alguma coisa assim. Isso é assunto para outro estudo. Mas o Pestor vai trazer, sim, alertas de tipos de comportamento relacionados ao comportamento do eu superficial ou da máscara. E é muito rico ter uma explicação, porque fica muito simples, começa a ficar muito palpável essa relação com a percepção do eu real e da máscara. É verdade. Vamos em frente. Observar. Então, para vocês aí, digamos que você pudesse abrir mão dessa necessidade, voltando para aquela situação, surgiu para vocês alguma ideia, pelo menos, de uma outra atitude que pudesse talvez ter tido, não precisa dizer aqui, mas surgiu alguma ideia, assim, nossa, naquela atitude agora
partir do que a gente está estudando aqui, acho que dava sim para ter agido de um outro jeito, que seria melhor para mim e para quem estava ao redor. Ou pelo menos melhor para mim. Pensaram em alguma possibilidade de ação diferente? Naquela situação que vocês identificaram que agiram no eu superficial? Bom, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade de ser agressiva, né? Então, eu me retraio, e nessas retrações, eu acho que eu tento, pelo menos, sabe, realmente não ser agressiva com o outro, né? Às vezes eu me tranco, mas às vezes eu compreendo e consigo lidar de uma forma melhor. Tá. Pegando o exemplo que você disse que agiu nessa situação, foi um exemplo onde você se retraiu? Sim, sim, me Então, retraí, mas parece que, sabe quando você fica com aquela sensação e consegue transformar? Eu acho que eu consegui. Tá. E não afetei o outro, digamos assim, né? Sei lá, acho que às vezes tem muita gente que tem essa coisa mais agressiva, né? Essas três soluções, elas não resolvem, elas mantêm a gente num estado falso, no sentido de tem alguma coisa ali que o nosso eu real está pedindo para que seja ou visto, ou falado, ou trazido à tona, principalmente na relação com outras pessoas. Então, uma coisa que você pode olhar nos momentos de retração primeiro, o que você está sentindo, que é uma dificuldade para quem se acostumou a retrair, muitas vezes acha uma solução mental. Se eu fizer assim, já resolve assim, passou. Uma dica é o que eu estou sentindo. Nossa, aqui eu estou triste, estou frustrado, etc. Estou frustrado com o quê? Com o que aconteceu. E, às vezes, você pode escolher... Você pode escolher... Peraí, deixa eu desligar isso. Você pode escolher... comunicar de uma forma madura para outra pessoa. Deixa eu abrir mão da minha retirada, por exemplo. Assim, a regra seria, vou me retirar, porque daí depois eu não jogo a minha raiva em cima de ninguém. Agora, que tal, depois que você parou, sentiu e conversou, percebeu que a outra pessoa talvez tomou uma atitude que também não foi legal. Como seria pensar, de repente, peraí, isso aqui eu quero falar para outra pessoa. De repente, não é a primeira vez que acontece, e você nunca teve a possibilidade de falar para o outro como você se sentiu. Aí é um tipo de opção que sai um pouco desse eu superficial e começa a caminhar na direção de um eu mais real, onde você se revela para o outro. Não sei se faz sentido no seu exemplo, porque a ideia aqui não é expor os exemplos, mas faz algum sentido? Sim, sim, muito sentido. Então, é isso que a gente vai trabalhar nessa abertura de opções do eu real. E aí é nisso que a gente vai crescendo, inclusive, porque a gente usa tudo que acontece para perceber como é que a gente agiu, se foi no eu superficial ou se foi no eu real. Mostra de novo aquele desenho que eu gostei. O primeiro lá do eu superficial e do eu real? Não, Eu gostei muito. Esse aqui. Tá. Brenda, só para você saber, se você talvez já tenha visto, mas esse aqui é como eu gosto de representar o eu maior, que é o nosso eu superior, com as nossas qualidades. A gente age nele no mundo também, tem momentos em que o mundo está aqui fora, né? Então, a gente também tem momentos onde a gente é pleno, a gente acha soluções ótimas para nós e para o mundo. Então, isso acontece. Mas uma parte desse eu maior, ele está escondido por um eu menor, que é os nossos defeitos, a nossa parte egoísta, medrosa, orgulhosa, teimosa e assim por diante. Mas que estes dois fazem parte do eu real. E a gente tem uma camada onde a gente tenta esconder esse eu menor aqui e a gente cria esse eu superficial ou essa máscara, aonde a gente tenta esconder essa parte e aí a gente não é real, a gente vai para esses comportamentos superficiais.
Ficou claro, Mônica? Quer voltar ou posso seguir? Pode seguir, obrigada. Muito bem. E aí, o guia vai falar sobre a neurose nessa palestra. Eu vou ler aqui para completar. A área da sua personalidade em que existem conflitos e imaturidades, a psicologia moderna chama de neurose. A chamada neurose é sempre egoísmo, cobiça, orgulho, covardia, egocentrismo, crueldade, de uma forma ou de outra. Chega um momento do trabalho do Pestor em que é necessário que se aproximem e encarem essa área conturbada em seu íntimo sem rodeios. Vocês verão como as distorções, as neuroses, não apenas prejudicam, atrapalham sua felicidade, mas inevitavelmente fazem o mesmo com as pessoas com quem vocês se envolvem e estão próximos. Então, o que o trabalho do Pestor vai fazer? Primeiro, a gente vai perceber que a gente não precisa agir no eu superficial. A gente pode aprofundar. Ao aprofundar, quem que a gente vai encontrar? Aquele eu menor. Lembra que a gente acabou de revisar na imagem aqui? Quando você tira a máscara, a primeira coisa que aparece é o nosso orgulho, a nossa covardia, a nossa crueldade. E isso não é um problema para o Pestor, pelo contrário. É a partir desse contato e que a gente se aproxime dessas áreas é que a gente consegue, inclusive, transformá-las. Com o trabalho do Pestor, o que a gente vai fazendo é atravessando, pegando cada pedaço de eu menor e transformando numa essência de eu superior, numa essência de eu maior. Porque toda aquela parte escura, distorcida, deixa eu voltar aqui. O desenho vai ficar fácil de entender. Assim, eu estou na máscara. Aí eu começo a entender a máscara, vejo que eu posso tirar um pedaço dessa máscara. Quando eu tiro a máscara, eu entro em contato com o eu menor, que aí é um eu real, e eu vou digerindo ele. Nossa, onde nasceu esse egoísmo? O que tem nesse egoísmo que, de fato, é um eu maior, é uma qualidade que está distorcida em egoísmo? Pode ser, por exemplo, um autocuidado. Eu preciso cuidar de mim. Então, mas eu acabo fazendo isso através do egoísmo. Eu poderia fazer de outra forma. Então, o trabalho do Pestor fala de lidar com a máscara, né? Ou seja, reconhecer a máscara, atravessar a máscara, lidar com o eu menor e transformar esse eu menor em eu maior, porque, no fundo, o eu menor é uma parte distorcida dessa nossa parte, que é o eu maior. Não sei se agora eu deixei mais claro ou mais confuso, porque a gente está aprofundando um pouco no que o Pestor, no trabalho do Pestor em si. Uhum. Fez sentido ou piorou? Não, para mim faz sentido, sim. A gente pode levar uma existência para iluminar esse eu menor, porque é um caminho, né? A gente trabalhar os nossos defeitos ou distorções, né? É um trabalho, eu diria que sem fim. Sim. Isso é verdade, eu concordo com essa frase, mas eu não gosto muito dela. Porque ela, para mim, passa uma ideia de que a gente só vai ser feliz quando lá no fim da vida, lá no fim da existência. Eu gosto da seguinte imagem. Cada pedacinho de máscara e cada pedacinho de eu menor que a gente converte, da máscara que a gente elimina e do eu menor que a gente converte, libera uma energia de alegria e de felicidade muito grande. Porque a gente tem um pouquinho mais de eu maior disponível. E é muita energia boa. Não, mas eu não quis dizer que isso é uma coisa para o final da vida, não. É um caminho sempre, porque a cada momento a gente vai conhecendo melhor uma parte da gente mesmo, né? Exato. É que eu gosto, eu sei que você não disse assim porque você completou, mas eu gosto de trazer essa ressalva, porque às vezes vem esse pensamento, sabe? E tem uma coisa muito gostosa no Pestor, que enquanto você vai fazendo, a vida vai melhorando. A cada semana que você vai no grupo de estudos,
você tem um insight. E aí você começa, no começo é meio doído, mas até uma dor que tem uma aluna minha que fala, é ruim, mas é bom. Que é assim, mas aquilo, tomei aquela chacoalhada, mas agora minha vida melhorou. Então é isso, esse é o caminho que o Petro propõe. E com muita clareza mesmo, porque quando ele fala sobre é necessário que se aproxime e encarem a área conturbada em seu íntimo sem rodeios, é sem rodeios mesmo, é nessa vibe aqui da palestra. Não sei se vocês percebem que o texto ele é muito sem rodeios, é muito direto ao ponto. Maravilha, muito bom. Então, gente, era o que eu queria passar para vocês hoje. Deixa eu ver se eu estou dentro da minha hora. Isso, ó, certinho, 8 horas. Eu só queria deixar dois recadinhos. Para se aprofundar, quem quiser, tem grupo de estudo. Eu dou grupo de estudo toda terça-noite, por enquanto está online. Mas um dia, quando essa pandemia melhorar, ele vai para o presencial, porque inclusive é mais gostoso, mas por enquanto está online. Muito obrigado pela presença. Eu vou interromper a gravação aqui. Ok. Obrigado também. Desculpe o meu